paz, um bom dia! Hoje nós continuamos nosso devocional diário. Nós estamos lendo a Bíblia toda juntos aqui, no Novo Testamento, com os comentários e as proposições do Antigo Testamento. Se você quiser ler o Antigo Testamento hoje, você vai estar lendo no livro de Êxodo, capítulos 33 até o 36. E ao fim do ano você vai ter lido toda a palavra de Deus. E no Novo Testamento nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. No finalzinho do capítulo 7, Lucas nos apresentou a Saulo, que guardava as roupas, mas agora ele volta a falar sobre ele. Nos versículos 1, ele vai falar que Saulo consentia na morte de Estevão, e no versículo 3 ele diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, assando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo começou a perseguir os cristãos. Saulo, como é dito aqui ainda, depois nós vamos ver que Saulo e Paulo é a mesma coisa, um é o nome hebraico, outro é o nome grego dele, não há uma diferenciação. Infelizmente não dá errado, né? Saulo transformou-se em Paulo, o entendimento é como Israel, como Jacó virou Israel, Sarai virou Sara, Abrão virou Abraão. Não, Saulo e Paulo é o mesmo nome, simplesmente é o tipo de idioma que vai falar sobre ele. E ele estava assolando a igreja, perseguindo a igreja, era um perseguidor da igreja. E naqueles dias, nos dias de Paulo, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja que o que está acontecendo, começou uma perseguição à igreja. Depois que Estevão é ali apedrejado em Jerusalém, a igreja se dispersa de Jerusalém. Foi necessário aquilo, porque a igreja estava meio que concentrada ali, aí vai saindo. E todos que foram dispersos, diz o versículo de número 4, iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe, um daqueles diáconos, um daqueles que foram escolhidos lá no capítulo de número 6, ele foi justamente à região de Samaria e ali anunciava-lhes a Cristo, diz o versículo de número 5. O evangelho está chegando a Samaria. Os samaritanos, se nós nos lembrarmos de João capítulo de número 4, eram pessoas que tinham ouvido falar de Jesus, pelo menos em uma daquelas cidades ali, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, mas os samaritanos não se davam bem com os judeus. O próprio capítulo 4 de João faz questão de dizer isso. Havia uma miscigenação, uma mistura de raças ali, e os judeus, por serem aqueles que gostavam de tudo muito puro, e era dito para que fosse dessa maneira realmente, não aceitavam os samaritanos, que era uma mistura dos judeus com os povos assírios que tinham dominado as tribos do norte depois da sua desobediência. Mas isso é um assunto que a gente pode fazer um vídeo à parte só falando sobre isso. Se você quiser que seja feito, manda aí nos comentários que você gostaria que fosse feito. Eu faço um vídeo preparando bonitinho para que você entenda exatamente essa história dos samaritanos. Nós vamos ver que o evangelho chega até Samaria. Filipe está pregando o evangelho em Samaria, algo que era meio inacreditável. Porém, Jesus já tinha dado ali o cronograma e ali também um mapa para eles. Lembra? Capítulo 1, versículo 8, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia e Jerusalém. Já aconteceu. Pentecostes, capítulo 2, e também Samaria e até os confins da terra. Nós estamos falando de samaritanos e falando de gentios. A cabeça daqueles homens ali isso ainda não tinha entrado, mas Samaria agora é alcançada por Filipe. A Bíblia diz para nós no versículo 14 que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Pedro e João foram até aquele lugar. Veja que Filipe, ele não era um dos apóstolos, era necessário que um dos apóstolos autenticassem aquilo que estava acontecendo. Eles foram ver se realmente, se de fato, aquilo tinha acontecido. E eles chegaram para orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. E o versículo 17 diz para nós que eles impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Vemos que quando eles recebiam o Espírito Santo, alguma coisa acontecia. Provavelmente eles tinham ali também falado em línguas, como aconteceu lá em Pentecoste. Não é dito abertamente aqui, como nós vamos ver quando o Evangelho chega aos gentios, lá no capítulo de número 10. Mas o que acontece é que naquela região de Samaria havia um homem chamado Simão que praticava mágica. E esse Simão, isso é dito no versículo 9, no versículo 13, diz que ele mesmo abraçou a fé e começou a acompanhar Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres que estavam sendo ali praticados. É interessante nós vermos isso, porque quando eles começam a ver que Pedro e João impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, ele ficou mais extasiado ainda. Ele ia ali seguindo, observando, ele aceitou a fé, como está sendo dito aqui, abraçou a fé. Não diz que houve uma conversão, tanto que depois que ele vê os apóstolos impondo as mãos, e isso era concedido o Espírito Santo, versículo 18 diz que ele ofereceu dinheiro para comprar o dom de Deus ali, e ele disse:
disse: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja que Pedro, claro, ali cheio do Espírito Santo, pôde perceber que aquele homem estava com um pensamento iníquo dentro dele. Pedro, porém, respondeu, acompanhe comigo no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É interessante nós percebermos isso aqui, porque não parece que ele se arrependeu realmente. Pedro não concede a ele ali realmente um perdão. Eles vão embora dali e os samaritanos agora vão continuar recebendo a palavra de Deus através de Filipe. E ali Filipe, depois que está ali, ele continua pregando, ensinando, falando da palavra de Deus. Veja que é interessante que Filipe, para atrair ali as multidões, Deus o usou fazendo sinais. Eles faziam sinais, diz o versículo número 6, e as multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia ouvindo. Aqui se mantém aquilo que eu tenho dito. Os sinais, maravilhas atraíam as pessoas para ouvir, e o evangelho é que faz a transformação. Depois daquilo nós vamos ver um episódio especial, aonde nós vamos ver que um anjo do Senhor fala com Filipe e diz para ele: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ali estava um etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes. Era um homem de proeminência, um oficial que vinha a Jerusalém para adorar, e ele era superintendente do seu tesouro, diz os versículos 26 e o versículo 27. O Espírito falou para Filipe: aproxima-te deste carro onde ele está. Ele estava no carro, numa carruagem, seguindo de volta, e ele chega. Quando ele chega perto, Filipe corre para acompanhar aquele carro ali com os cavalos ali, e ali ele ouve aquele homem lendo o profeta Isaías, e ele vai perguntar: você compreende o que lê? Entendes tu o que lês? E ele disse: como eu vou poder entender se alguém não me explicar? Que coisa maravilhosa! Isso é o evangelho. Como poderão entender se alguém não explicar? Por isso eu quero te incentivar. Se você não entende a palavra, procure alguém que possa te entender. Pode perguntar pelo YouTube, nesse grupo de WhatsApp que você está participando aí conosco. Pergunte, porque nós temos que entender o evangelho, entender a palavra, para que o diabo não roube do nosso coração, conforme Jesus ensinou na parábola do semeador. Então ele estava lendo ali na passagem de Isaías: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi atirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere essa passagem. O profeta está falando de quem? Ele fala de si mesmo ou de algum outro? E começando dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós só tínhamos ali o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento aponta o tempo todo para Jesus. As nossas pregações precisam apontar para Jesus. Breve, esse mês ainda vou estar lançando um livro para pregadores e professores que vai mostrar exatamente isso, sobre a questão de qualquer pregação precisa apontar para Jesus. Aguarde e confie. E aqui ele viu ali, ele recebeu a Jesus Cristo naquele momento, tanto que ele diz: eis aqui a água que me impede de ser batizado. Ele já sabia até do batismo ali, e Filipe disse: é lícito se credes de todo o coração. E ali ele é batizado. Que coisa maravilhosa. E ele vai embora seguindo seu caminho cheio de júbilo, diz o versículo 39. E é mais interessante ainda quando nós vemos no mesmo versículo 39 que quando ele sai da água depois de ter sido batizado, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, e ele vai parar onde? Lá na região de Azoto, e passando por ali evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Filipe foi arrebatado, pegado, foi transportado dali para outro lugar de maneira sobrenatural, e ali continuou pregando o evangelho. E é o que nós fazemos, é o que nós continuamos a fazer, é o que nós não vamos parar de fazer. Continue pregando o evangelho, porque Deus tem muito para agir e para fazer em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor!